Queridos amigos e amigas, estamos de retorno. Esse é o estudo da obra Libertação. Obra Libertação é uma psicografia de Chico Xavier em parceria com o Espírito André Luiz. É, portanto, a produção do Espírito André Luiz em parceria com o médium Chico Xavier. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 16, intitulado Encantamento Pernicioso. Capítulo portentoso, com lições importantes, com ensinamentos morais que dizem respeito a todos nós, com relação à atividade nossa, especialmente a atividade nossa espírita, mediúnica, mas também a atividade do religioso de um modo geral. Esse capítulo dá prosseguimento à saga do capítulo anterior, quando ele foi encerrado no atendimento que o espírito Gaspar, um obsessor, um hipnotizador que estava um tanto hebetado, um tanto cristalizado, um tanto alienado no mundo espiritual, tal a densidade vibratória com que ele era envolvido, e ao ser levado à sessão mediúnica e se comunicar de todos os casos que a espiritualidade tratou, Leôncio, Saldanha, que Gúbio sensibilizou, o Gaspar, que era o espírito que estamos aqui mencionando, era o único que estava tão denso que recebeu a colaboração também dos encarnados em um grupamento mediúnico. A médium, Dona Isaura, que foi mencionada no capítulo passado, recebeu a presença dessa entidade e abriu o campo para que ela pudesse se comunicar. E o fenômeno foi muito bonito, foi muito profundo e muito importante no sentido das elucidações. E o transe mediúnico fez com que Gaspar saísse um pouco da alienação, porque as suas energias eram drenadas na direção do médium, que as absorvia e, por sua vez, também drenaria as suas energias, aquelas energias que são as energias mais materiais, que o médium pode assimilar, e o espírito começa a ver, visualizar, tomar consciência. Como nós explicamos no capítulo passado, esse despertar de consciência é o que normalmente é chamado, entre os estudiosos do fenômeno mediúnico, de choque anímico. Nesse momento, portanto, Gaspar, que despertou daquela fixação obsessiva e daquela alienação mental, pôde ser ajudado, auxiliado pelo doutrinador, que começou a produzir nele reflexões com algumas palavras de encorajamento e de reflexão, e o mundo espiritual mais tarde tirou Gaspar e levou-o para que ele pudesse lentamente despertar dessa perturbação em que ele estava. O capítulo 16, que vamos estudar agora, dá prosseguimento àquele cenário agora no que tange aos encarnados. Na verdade, não é que no que tange aos encarnados. André Luiz nunca traz apenas a alguma reflexão, alguma lição, algum episódio apenas restrito ao mundo dos encarnados. É sempre o olhar do mundo espiritual sobre acontecimentos. Mas quando se trata de acontecimentos entre os encarnados, é sempre olhar de lá para cá. Porque do ponto de vista espírita, nós já temos a compreensão filosófica, moral e até espiritual da doutrina espírita para alguns acontecimentos que foram elucidados pela própria codificação, que explica, por exemplo, qual é a melhor conduta em determinadas situações, qual o melhor método de proceder em determinado contexto. Mas o que André Luiz faz, que abrilhanta e que complementa e que enriquece a nossa compreensão doutrinária, é trazer os mesmos cenários, as mesmas situações, vista do mundo espiritual. Então, situações que a gente já compreende que, digamos assim, a conduta de alguém e que aquela conduta traz prejuízos à pessoa, André Luiz explica quais esses prejuízos do ponto de vista do mundo espiritual para a Terra. Nesse capítulo, nós temos, diferentemente do outro, que era uma movimentação do mundo espiritual para levar o Gaspar e ele se comunicar em mediúnica, aqui, nesse capítulo, o enfoque não é de um espírito desencarnado, mas é dos encarnados na mediúnica, particularmente a médium Dona Isaura. Aqui, André Luiz vai continuar as suas observações agora no que tange a médium, a encarnada, justamente a médium
que serviu de veículo para o acolhimento de Gaspar e, graças a ela, as suas energias mediúnicas e o seu trabalho eficiente, a sua doação naquele momento da mediunidade, é que o Gaspar pode ser auxiliado, pode ser sensibilizado, e a partir daí é que André Luiz narra essa média Dona Isaura, saindo da sessão mediúnica, voltando para casa, e o que é que acontecia com ela. Esse é o mote, esse é o escopo do capítulo 16. Dona Isaura sendo examinada, e não é à toa que André Luiz faz isso, porque André Luiz quer trazer também reflexões para nós, especialmente aqueles que trabalham em sessão mediúnica, aqueles que lidam com a atividade com os espíritos e as armadilhas que existem no mundo espiritual. Dona Isaura, portanto, após a reunião mediúnica, estava envolvida por uma luz, por uma atmosfera agradável, estava em alta sintonia, porque os espíritos bons tentam ao máximo higienizar, asepsiar a atmosfera da sessão mediúnica, né? Como diz Kardec, é um laboratório do mundo invisível, né? Um laboratório é asepsiado, à semelhança de uma sala cirúrgica que precisa de toda uma asepsia. Ali, portanto, a mediunidade tem num laboratório. E os encarnados, se eles puderem oferecer as mínimas condições de higiene mental e higiene moral, não apenas no dia da sessão, principalmente no dia da sessão, os médiuns e os trabalhadores mediúnica devem se resguardar mais, devem se proteger mais, devem se cuidar mais, seja nos hábitos sociais, nos hábitos materiais, na alimentação, na conduta sexual, no palavreado, nos pensamentos negativos, etc. Não é que vai se tornar uma pessoa santa, porque tem defeitos, tem questões, tem imperfeições no temperamento, no emocional, para não se irritar, não se explodir. No dia da sessão, mais ainda, para preservar as energias para o trabalho. Mas é claro que o trabalho de preparação da mediunidade, o trabalho para oferecer os melhores recursos durante a atividade mediúnica e produzir os melhores frutos, é um trabalho que não é só no dia da sessão, é a vida inteira, é o tempo todo. Porque cada vez que a gente se melhora, a gente se desenvolve espiritualmente, melhores recursos a gente coloca nas mãos dos bons espíritos que podem nos utilizar durante a sessão mediúnica. Então não é apenas no dia da sessão mediúnica, mas especialmente no dia. Mas é claro, a gente não pode negar que esses recursos espirituais e morais não se improvisam de um dia para a noite. Mas ainda assim, com as suas limitações, etc., que no dia a gente redobre esses cuidados, né? Dona Isaura, portanto, é examinada após a reunião mediúnica, no estado de bem-estar, etc., porque os espíritos bons suprem as nossas deficiências. Muitas vezes a gente chega nem sempre em condições ideais e eles fazem o máximo para otimizar os melhores recursos nossos, para desenvolverem em nós os nossos potenciais, para retirar as melhores energias em nós, para mudar a nossa atmosfera mental e psíquica, a fim de a gente sintonizar em esferas mais elevadas, né? Em atmosferas espirituais mais sutis. Nos ajudam ao máximo a mudar de paisagem mental, né? Nos intui positivamente a trocar os pensamentos, né? Nos ajudam nesse sentido, né? Fazem uma verdadeira higiene psíquica, não porque a gente tem todo esse merecimento, mas em prol do trabalho mediúnico, né? Em prol e em favor dos espíritos que serão atendidos e assim por diante, né? Mesmo que a gente ofereça, se a gente oferecer o mínimo de condição possível, os bons espíritos aproveitam essas condições. Que dirá quando a gente oferecer as melhores condições, como o nosso trabalho mediúnico vai ser excepcional. André Luiz, o mesmo autor espiritual, na obra Missionários da Luz, há um capítulo, aliás, mais de um capítulo sobre reunião mediúnica, onde ele examina, inclusive, uma sessão mediúnica e as condições deploráveis dos médios ali presentes. E ainda assim, há fenômeno, etc., e aí há uma fala do instrutor Alexandre na obra, que ele diz mais ou menos assim: imagine se eles se comprometessem mais. Se eles se comprometessem mais, até os fenômenos de materialização seriam possíveis aqui na sessão mediúnica. A gente utilizaria os melhores recursos para entrar em conexão e contato constante com os encarnados. Porque esse é o nosso objetivo. Nos mundos superiores, a interação entre encarnados e desencarnados é quase que constante. Mas, nesse momento, estabelecer esse tipo de conexão, além de ser penoso e difícil para o mundo espiritual, porque os encarnados não oferecem condições, ainda assim, além disso, os encarnados não têm maturidade para aproveitar esse contato com as esferas mais sutis da vida, especialmente a vida transcendente, a vida espiritual. Portanto, nós estamos examinando Isaura, que sai da mediúnica,
que ali conserva aquele bem-estar, né? Porque mesmo quando o médium recebe um espírito sofredor, né? E há algumas fantasias em relação a isso, né? Me permitam dizer, às vezes há núcleos mediúnicos que há o chamado médium principal, médium especial, que é umas coisas esquisitas que a gente, eu não sei porquê, vai incluindo esse tipo de prática. Algumas sessões estabelecem isso, e aquele médium principal só recebe espírito mentor, só os benfeitores espirituais, é de Bezerra de Menezes para cima, o que me parece muito estranho, muito esquisito. Não duvido da sinceridade e da honestidade do sentimento dos corações queridos dos amigos dos confrades. Mas é de se espantar. É de se espantar. É pelo menos de se questionar. Não estou dizendo que ninguém está agindo de má fé, porque isso seria um julgamento leviano de minha parte. Mas me estranha muito algumas sessões em que o médium só recebe espírito benfeitor. Não é essa a tarefa mediúnica. Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, participam de sessão mediúnica e recebem espíritos em sofrimento. Em sofrimento. Certa vez perguntaram isso para Chico: você ainda recebe espírito em sofrimento? E ele respondeu: mas minha filha, você acha que a mediunidade foi me dada para quê? Para ficar recebendo apenas mensagens dos mentores, mensagens às vezes repetitivas, conteúdos que já se encontram no Evangelho de uma outra forma? Não que os mentores não possam se comunicar, devem trazer a sua palavra para também fortalecer a nossa fé, para também nos dar essa sensação, essa certeza de que não estamos a sós, né, de que eles estão ali, que os mentores também se manifestam. Mas há um pouco de fantasia também, achar que os mentores o tempo todo se comunicam com a gente, que a sessão é dos mentores, que o médium que está bem é o médium que não recebe mais espírito sofredor. A mediunidade é um recurso dado ao médium para que ele se burile, para que ele se melhore. Nunca me esqueci de Raul Teixeira, que disse que quando recebia espírito mentor, Camilo disse para ele: toda vez que você recebe um espírito benfeitor, você está devendo. Você está com mais dívida, é mais acréscimo de responsabilidade na sua vida. E quando você recebe espírito sofredor, é mais crédito. Você tem mais crédito na contabilidade divina da sua agenda espiritual. Então, eu estou falando isso porque Isaura estava com bem-estar e ela recebeu espírito sofredor, recebeu também o benfeitor espiritual. Mas mesmo quando o médium trabalha com espírito sofredor, que passa por ele, que fica com aquela sensação de mal-estar, e depois na prece final, ou alguém dá um passe na sessão, ele relaxa, ele fica bem, se conduziu bem. Por quê? Porque o espírito sofredor que se comunicou a serviço dos benfeitores. O médium estava em conexão com o seu guia, estava servindo ao seu guia, estava de enfermeiro colaborando com o seu guia espiritual. Não era o espírito sofredor que chegou lá e fez e aconteceu, não. Ele acolheu o sofredor e ajudou, ele estava numa tarefa de caridade. Então é claro que ele fica bem. É claro que à medida que ele drena aquelas energias negativas e o mal-estar, ele também se purifica, o médium também se purifica com isso. Então, vale a pena concluir que Isaura estava muito bem, em atmosfera psíquica positiva, mas antes mesmo de Dona Isaura encerrar a sessão mediúnica e se despedir das pessoas, na verdade, no lar dela. Era muito comum, nos primórdios do espiritismo aqui no Brasil, as sessões mediúnicas serem reuniões familiares, que inclusive às vezes eram germes iniciais para mais tarde uma futura casa espírita. No passado, o movimento espírita inicial, nascente, começava na residência de pessoas, não havia instituições, não havia sociedades espíritas formadas, né? Às vezes não havia nem condição para isso, né? Como aconteceu no cristianismo, as primeiras reuniões ocorriam em casas. A casa de Simão Pedro, que Jesus se reunia, a casa de Maria de Jerusalém, possivelmente ali que aconteceu a última ceia, né? A mãe de Marcos, o evangelista, segundo a tradição, e outras casas. Então, acontecia também na casa de Dona Isaura as reuniões que aconteciam muito no começo do espiritismo aqui no Brasil, eram reuniões familiares do Evangelho, e aí havia uma parte em que os médiuns presentes, claro que era um grupo de pessoas estudiosas do espiritismo, e aí ocorriam as comunicações, os transes e assim por diante. E o auxílio mediúnico, assim que se formou o início das futuras casas espíritas aqui no Brasil. Hoje em dia, como há casas espíritas, não se torna necessário, obrigatoriamente, as pessoas formarem núcleos mediúnicos em residências, né? Mas na época, esse era o espaço, esse era o ensejo que ocorriam as sessões mediúnicas, né? O que ocorre é que Dona Isaura nem acabou
de se despedir de todas as pessoas. Mal acabou a reunião mediúnica, alguns minutos depois, e André Luiz percebe, por observação do próprio Sidônio, que estava com ele, que era o diretor dos trabalhos mediúnicos, né, do grupo, começa a sinalizar André Luiz para observar como a atmosfera de Isaura mudou de maneira contundente e repentina em alguns minutos. É como se ela estivesse respirando um oxigênio mais puro e descesse a montanha e dentro de alguns minutos já estivesse num clima diferente. Mas esse clima era um clima psíquico. André Luiz percebeu que aquela atmosfera psíquica mais sutil ela não conseguiu conservar em questão de alguns minutos. Uma substância cinzenta que o próprio André Luiz chama de a matéria mental dela se torna mais densa, cheia de pensamentos perturbadores e torturantes. E aí Sidônio pede para André Luiz concentrar naquela atmosfera, porque essa atmosfera nossa, que todos nós temos, seja encarnados, seja desencarnados, e mais frequentemente é vista e descrita pelos desencarnados, é uma espécie de DNA nosso. É uma espécie de privacidade nossa que a gente irradia, o nosso estado psíquico, né? Que no corpo a gente já disfarça entre os encarnados, porque é necessário que a gente não se revele totalmente durante a encarnação, para a gente ter uma autonomia maior e termos uma certa privacidade. No mundo espiritual, como estamos despidos, desnudados da roupa material, a gente se apresenta de maneira mais contundente de acordo com as nossas realidades psíquicas interiores. A verdade é que André Luiz chega a chamar aquela situação que ele vê acontecer com Dona Isaura de cerca de alguns minutos depois da sessão mediúnica numa verdadeira transfiguração, mas uma transfiguração para pior. A ponto dele dizer, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Olha só que situação. Agora você pensa que é só Dona Isaura? André Luiz está dando uma dica aqui para todos nós. Quantos de nós vamos na casa espírita, assistimos uma palestra, participamos de um evangelho, saímos bem e é questão de minutos para a gente baixar a nossa sintonia e entrar naquela faixa habitual nossa, porque a gente ainda não consegue conservar o estado psíquico. Esse é o tratamento espiritual. O tratamento espiritual não é você ir para a casa espírita tomar um passe e depois sair e se perturbar. Porque não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, não se trata dessa ocorrência. O verdadeiro tratamento espiritual é quando você muda de faixa, você consegue se higienizar psiquicamente e você se trabalha para conservar nessa higiene psíquica. No caso aqui da médium, veja que situação. Enquanto trabalhava, ela estava sintonizada. Saiu do trabalho, o plano espiritual ajudando ela, claro, né? O plano espiritual sempre ajudando ela a se elevar. Saindo daquela situação, ela volta à condição convencional. André Luiz fica tão intrigado que pergunta a Sidônio, mas a gente não pode fazer alguma coisa? E Sidônio, meu amigo, tenha calma, não se apresse, não seja tomado por ansiedade, porque a gente tem feito, e você vai ver que a gente tem feito muito. Mas a gente também não pode querer pelo outro. E a gente não pode violentar o livre-arbítrio do outro, mesmo em nome do bem. A gente não pode violentar o livre-arbítrio do outro. Olha, esse capítulo é uma lição para todos nós, inclusive para aqueles imbuídos de boa vontade que querem que os outros sejam bons ou sejam felizes ou façam o bem na força, na violência. Né? Às vezes até motivados, todos nós, com as melhores intenções. Mas é uma advertência, é uma reflexão para todos nós. Então, André Luiz nota ali a situação específica, né, de Dona Isaura e quando ele começa a penetrar as realidades psíquicas dela, ele percebe que ela estava cheia de pensamentos de ciúme e de possessividade quase que obsessiva em relação ao marido, ao companheiro, que eram os trabalhadores da sessão mediúnica. O ciúme dela era uma tortura que vinha de muito tempo, a ponto de André Luiz diz assim, o Sidônio diz assim para André Luiz, conserva um pensamento tão obsessivo e tão fixo de posse exclusiva do companheiro que se perturba a cada dia e a cada dia se torna pior.
No dia de hoje, de Sidônio, ela viveu um dos dias mais infelizes dessa situação de ciúme, entregando-se totalmente a um gênero de flagelação excessiva interior. Ela vem cultivando essa cólera, essa raiva, esse ciúme que ele chega a dizer. Não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e de elevar. Olha só, questões emocionais de ciúme, de cólera, de possessividade em relação ao companheiro, tem deixado ela emocionalmente destrambelhada e, por consequência, porque é uma coisa só, psíquica e mediunicamente destrambelhada, a ponto de, veja, ela foi um instrumento bom para ajudar Gaspar. Imagine se ela tivesse em condições melhores. Eu me lembro de Divaldo Franco, me permito aqui uma parêntese, Divaldo Franco, certa vez, estava datilografando uma mensagem mediúnica na Mansão do Caminho. Datilografando a mensagem mediúnica, de repente ele olha para o lado, ele estava com um radinho, ouvindo uma música numa rádio. A música era de Dolores Duran, era aquela música A Noite do Meu Bem. Uma música, uma poesia muito bonita. E aí, ele ouvindo, daqui a pouco ele olha para o lado, estava Dolores Duran, desencarnada, ali, diante dele, que se aproxima dele e diz: eu fui atraída pela música, quero lhe contar a história dessa música. E contou para ele. Ela havia se separado, estava muito dolorida, depois de um relacionamento muito conturbado, e vivia para lá e para cá, anotou os primeiros versos, mas não conseguia concluir. E um dia, numa noite de bar, bebendo e afogando ali suas mágoas, ela de repente tem uma visão psíquica de um ser espiritual que disse: eu vou ajudar você a concluir os versos. E ela disse que nunca esqueceria aquela visão, e ela então concluiu os versos em 1959, se não me falha a memória, e lançou A Noite do Meu Bem. Ora, e aí Divaldo comentando, dizendo: se essa mulher, que era uma pessoa que tinha muitos tormentos, alcoólatra, infeliz, que vivia de oscilações emocionais, deprimida, sempre deprimida, e ainda assim conseguiu captar uma poesia, uma melodia tão significativa, imagine o que a gente não pode captar se a gente se doar de maneira eficiente, de uma maneira dedicada, devotada, abnegada, de uma maneira mediunicamente correta. Então, aqui André Luiz examina justamente isso, os poucos recursos que a médium tinha. E no caso dela, Sidônio chega a dizer que ela tinha recursos importantes. Recursos que ela tinha, tanto possibilidades mediúnicas, como tinha certos sentimentos bons. Mas veja, a questão do ciúme estava obliterando, estava limitando a sua antena mediúnica para penetrar mais profunda e cristalinamente no mundo espiritual. Diz assim que, no caso dela, como não era um indivíduo ignorante, não era uma pessoa ignorante, ela própria acabava chamando elementos espirituais que fortaleciam e superdimensionavam a realidade do ciúme dela e o tormento dela. E aqui a gente vai explicar isso. Em determinado momento, Sidônio diz assim: cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca, quase sempre, uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Olha, e aí ele diz que enquanto a criatura é vulgar e ignorante, não se destaca por aspirações de ordem superior. As inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósito de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pela característica de elevação. Isaura tinha característica de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não se conformar com o progresso alheio. Ora, então ela era uma pessoa consciente, muito se pedirá, a quem muito recebeu, era uma pessoa consciente, esclarecida, era uma pessoa, portanto, que não era um espírito ignorante, e como já produzia alguma coisa, já dava frutos no trabalho, gerava reações no mundo espiritual. Quantos trabalhadores do bem, que quando começam a trabalhar, eu vejo muita gente dizendo assim: eu fui para o espiritismo pela dor, mas quantos, eu próprio, não entrei pelo espiritismo pela dor. Não foi um sofrimento que me fez buscar a casa espírita. Eu fui pelo esclarecimento, a doutrina me deslumbrou.
Mas as dores foram chegando depois. Os desafios, os desentendimentos, as incompreensões, as dificuldades também com as minhas imperfeições, com as minhas limitações. Não quero me dizer aqui que eu sou um trabalhador que produz algum fruto significativo. Mas fico imaginando aqueles que realmente produzem, que dão frutos, quantas reações provocam de encarnados e de desencarnados. Quantos sofrimentos até conseguirem um estágio de estabilidade. Por quê? Porque os trabalhadores estão tendo também a sua chance de serem testados, de serem provados. Quando a gente via Chico Xavier sofrendo tanto, por quê? Porque ele tinha recursos. Ele já tinha condição de passar pelas provas e passar bem pelas provas. E por isso a gente via tanto sofrimento. Aquele espírito maduro tinha condição ali de se manter. E por isso aproveitou bem os testes. Os testes que ele passou e que ele soube aproveitar, fez ele acelerar o progresso dele. Fez ele avançar. Então ele não é digno da nossa pena. Né? Ele não é coitadinho. Né? Mas é essa ideia material que a gente faz aqui, né? E é interessante porque André Luiz, ou melhor dizendo, Sidônio André Luiz, que escreveu, diz o seguinte: toda criatura acordada para o bem, quando se projeta em faixas inferiores de vibração, marca sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Olha que coisa interessante que está dizendo aqui. Ou seja, Isaura participou da sessão mediúnica, acabou a sessão mediúnica, voltou à faixa de vibração negativa, teve um dia infeliz, porque antes da sessão ela teve algum aborrecimento que o Sidônio aqui não detalha, né? Talvez para proteger a privacidade dela, ele não entra em detalhes, mas aconteceu alguma coisa que o Sidônio chega a dizer, um dos piores dias foi aquele, então a mente dela estava ainda impregnada daquilo, ela volta a cultivar os conflitos dela, e ao voltar a cultivar os conflitos dela, ela está marcando uma entrevista de noite. Isso é, no momento da saída do corpo durante o sono. Ela agendou uma entrevista. Com quem? Com aqueles que estão na mesma faixa. Ou seja, aquilo que a gente cultiva, especialmente as criaturas que já estamos despertas para as verdades espirituais, aquilo que a gente cultiva de conflito, a gente está marcando uma reunião mais tarde. Seja uma reunião para os benfeitores espirituais nos levarem, seja uma reunião daqueles que a gente evoca. Porque todo pensamento cultivado é uma evocação. Por isso, pede e obtereis. Por quê? Não é pedir e obtereis no sentido de orar, me dá uma coisa e receber, não. É porque toda mentalização é um pedido. Toda mentalização é uma prece. E toda mentalização é um pedido. Tudo aquilo que eu cultivo no pensamento, eu estou pedindo a vida. Eu estou emitindo, eu estou pedindo a vida. Então, eu acabo me aproximando daquilo. Né? E é isso daqui que a gente vai perceber a marcação de entrevista dela. E aí, os espíritos descrevem, particularmente Sidônio descreve o seguinte: André, na residência dela, que se cultiva a oração, que se cultiva a boa conduta, bons propósitos, o marido dela é uma pessoa equilibrada, sabe o que tem? Tem defesas espirituais na casa. Tem defesas. Os espíritos inferiores que alcançam ela não conseguem entrar na residência. Olha só. O que é que acontece, no entanto? A residência tinha proteção. Ela é que ia buscar. Ela, pela vibração de ciúme, saía do corpo e ia atrás das entidades. Né? Ia atrás. Ela que buscava emancipada. E então, Sidônio pede a André Luiz, observa, deixa ela adormecer e sair do corpo que você vai ver. Não durou 2 horas, ela sai do corpo, e não durou 2 horas que eles localizam o marido dela sai do corpo, em uma situação equilibrada, uma situação harmônica. Aqui, parêntese, deixa eu contar uma coisa aqui interessante. Normalmente a gente vê, quando tem uma realidade assim de um casal, uma realidade conjugal, quase sempre a mulher está em situação bem melhor, né? Na maioria das obras mediúnicas, as mulheres estão muito bem, e os homens quase sempre, que têm alguns vícios masculinos que são muito mais estimulados no mundo social, no mundo material, que tem o machismo, né? Os homens normalmente são mais impulsivos, são mais egóicos no sentido de mais matéria, menos sensíveis, a mulher é mais emocional, mais sensível e às vezes é mais acessível à espiritualidade. Eu sei que eu preciso aqui de um ajuste doutrinário, Emmanuel fala isso, que a rigor não há diferença entre homens e mulheres, porque homens e mulheres são espíritos.
e aquele que é homem agora pode reencarnar como mulher. Então, não me entenda mal, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, como diz Emmanuel em O Consolador, é que quase sempre os espíritos que têm reencarnado em corpos femininos, em função não apenas da sensibilidade feminina, que os hormônios também lhe conferem, mas também a experiência da tarefa feminina no mundo, que às vezes é vítima de preconceito, é vítima às vezes de intolerância, que é mais sobrecarregada de um monte de coisa, e que os homens quase sempre, também por uma questão de contexto cultural, são mais estimulados a comportamentos mais inadequados, né? Algumas práticas aí de conduta que ao homem muitas vezes é conferido uma espécie de legitimidade e é colocado como se fosse assim normal para o sujeito masculino, e que quase sempre também, por temperamento, por constituição, etc., os homens são mais assim imediatistas, menos emocionais, portanto menos sensíveis e menos afeitos às coisas espirituais, e por isso, por conta dessas questões tanto biológicas quanto culturais, aos espíritos que têm mergulhados em corpos femininos, eles muitas vezes têm aproveitado melhor determinadas experiências. É isso que Emmanuel quer dizer, não fazendo aqui nenhuma diferença entre homens e mulheres, né? Afinal, homens e mulheres só são homens e mulheres, no sentido da diferença fisiológica, anatômica, sexual do corpo físico, são ambos espíritos, né? Mas o que eu queria dizer nesse parênteses é que quase sempre a gente vê as mulheres em situação muito melhor no além, aqueles espíritos que foram mulheres no corpo em situação muito melhor no além-túmulo, comparado com os homens. Aqui a gente vê excepcionalmente, pelo menos é um conforto, um consolo para os homens, né? Excepcionalmente o marido em uma situação equilibrada, em uma situação tranquila, fora do corpo, lúcido, conversando com os benfeitores, notando o André, notando o Sidônio, notando os espíritos bons ali, a ponto de confabular e dizer: que pena que a minha Isaura não vai poder me acompanhar mais uma vez, aonde ele iria, né, levado pelos benfeitores, para participar de curso, para aprender. Que pena, eu queria tanto que ela fosse comigo, mas eu sei que o estado mental dela não comporta o marido fora do corpo com essa lucidez, né? Aí André Luiz narra Isaura fora do corpo. Isaura sai do corpo físico e aí ele descreve o perispírito denso, em substâncias bem densas, bem escuras, né, apresentando ali a realidade espiritual muito diferente do marido. Passa rente pelos espíritos ali, não vê André Luiz, não vê Sidônio, não vê ninguém, não tem a lucidez, graças à matéria mental dela, não tem lucidez para perceber os espíritos ali. Passa rente como se nem tivesse... Olha que é uma médium. Mas a situação dela, isso tudo é um exemplo para nós, né? O marido não é médium, o marido era o dirigente ou doutrinador da sessão, mas ela, como médium, não tinha essa percepção toda, passou rente e não percebeu os espíritos. Envolvida em ideias fixas, ela saiu do corpo já com aquele ciúme treslocado, já pensando nas supostas e eventuais aventuras de infidelidade do marido, envolvida nessa ideia fixa. E aí, interessante porque André Luiz e Sidônio se aproximam dela e um dos espíritos amigos da equipe vai colocar a mão na cabeça dela, né, na fronte dela, não tocar, mas chegar perto para irradiar uma energia. E ela, apesar de não ver, apesar de não visualizar os espíritos bons ali, é tomada de um certo pânico e começa a fugir. É como se ela percebesse instintivamente a presença dos benfeitores e aí correu. André Luiz fala que ela simplesmente iniciou uma correria, desabou aí numa correria dos espíritos benfeitores, sem que ela soubesse que eram espíritos benfeitores. O benfeitor espiritual Sidônio diz: ela sente a nossa presença instintivamente, sem saber explicar. E como não está em condição ainda de mudar, se a gente chegasse para ela, pegasse ela e começasse a esclarecer, o ciúme dela é tão fixo, a paixão do ciúme dela é tão fixo, que no fundo ela se compraz com aquilo. Ela não vai conseguir mudar na base da violência. Se a gente tentar chamar a atenção dela e conversar, o fato de alguém chamar a atenção dela e conversar, ela vai se sentir mal-estar. Então ela repele tudo aquilo, mesmo que inconscientemente, que possa fazê-la refletir, a largar de mão esse ciúme. Olha só, uma coisa que nos faz mal, uma coisa que nos causa sofrimento, mas que a gente se vicia. O vício não é isso? Uma coisa que nos faz mal, mas a gente se compraz, a gente estabelece uma relação de prazer, embora seja um prazer destrutivo. É aqui que está a questão
colocada por André Luiz, né? Era um vício. O vício nos destrói, mas a gente estabelece uma relação de prazer com o vício, né? E aí André Luiz fica mais uma vez indignado e pergunta se não podia fazer alguma coisa, não podia ajudá-la naquele momento para se fazer visível a ela. E aí o benfeitor diz, né, que poderia até constranger ela a ficar ali e a ouvir eles, submetê-la, né, à influência. No entanto, essa não é uma atitude do bem. Não implica uma atitude do bem, né? O mentor ainda diz assim: André, a gente não pode impedir ela da experiência educativa de aprendizado. Ela está escolhendo se afastar da gente, ela está repelindo a gente. Poder e recurso a gente teria para reter ela aqui e fazê-la ouvir a gente. Mas o que é que você acha? Você acha que a obra do bem é obra de violência? O que é que adianta a gente esclarecer aqui para ela, mas ela não querer adotar a conduta do bem? Não basta a gente doutrinar uma pessoa. É importante que ele queira ser doutrinado, que ele esteja aberto a ser doutrinado. Assim, em qualquer situação. Olha o que ele diz. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade é ela aprender com o erro. Olha o que o mentor está dizendo. Que ela tinha que aprender com o erro, aprender com a experiência. Ali estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente. Nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. O bem precisa de adesão espontânea e não de violência. Em nome do bem, a gente não pode obrigar a pessoa a ser boa ou mudar de vida. Tem que ser uma adesão espontânea. A obra de regeneração é uma vontade consciente, é uma decisão de eu querer me mudar. E, infelizmente, Isaura ainda não estava em condição. Era necessário que ela aprendesse com o erro. Que ela sofresse mais as consequências do próprio conflito dela, para lá na frente ela poder despertar. E que eles, os benfeitores, estavam ali. E ainda acrescenta Sidônio dizendo: ela é dotada de grandes possibilidades mediúnicas, mas corre o risco de perder. Corre o risco de perder essas grandes possibilidades. Se ela continuar na linha que ela vem adotando, a gente tem ajudado, tem tentado evitar ao máximo, porque se não fossem os nossos recursos, ajudando ela mediúnica, ajudando ela depois, ela já estaria numa situação bem difícil. Ela tem uma tarefa mediúnica, uma tarefa espiritual. O Sidônio chega a chamar ela de uma verdadeira missionária. Missionária aqui não no sentido de um espírito como Francisco de Assis, superior, mas uma missionária que tem uma missão específica, que tem uma tarefa bonita, específica, mas estava se perdendo. Note bem, portanto, quando alguém se perde de vez, ele não se perde de um dia para a noite, ele vai se perdendo aos poucos. Ele vai se desviando da trajetória espiritual aos poucos, não é de um dia para a noite, né? Então, é importante essa lição aqui para todos nós. E ela estava se perdendo. E o Sidônio chega a dizer, ela tem grandes possibilidades mediúnicas em termos de faculdades mediúnicas, de tarefa e de condições de sentimento, de recurso psicológico e intelectual para fazer um trabalho bonito. Mas ela, se ela continuasse assim, ela ia se perder por completo e aí ia ficar por conta própria, porque aí os mentores espirituais não poderiam ajudá-la, nem no mínimo que fosse. E Sidônio conclui dizendo: educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. E aí, a gente vai ver ela fugindo para a rua, André Luiz acompanhando e acompanhado de Sidônio indo para a rua para acompanhar a saga de Dona Isaura. Já que a sua casa tinha proteção, ela ia buscar os espíritos, até que ela encontrava as entidades numa casa desabitada, uma casa deserta. Ela entrava nessa casa e encontrava os espíritos, que eram dois inimigos adversários da tarefa mediúnica que ela realizava. Dois adversários especiais. Aqui me permita um parêntese. Allan Kardec, tanto no Livro dos Médiuns, como em O Livro dos Espíritos, mas sobretudo no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer o seguinte: os médiuns são os alvos preferidos dos espíritos ignorantes que estão em oposição ao bem. Por quê? Os médiuns
são a lupa, Kardec usa essa expressão, né? São a lupa que desmascara os espíritos. Aqui a gente precisa entender o que é que Kardec quer dizer com isso. A gente tem a lupa, que vê o infinitamente pequeno, o microscópio ou o telescópio, né? Que desvenda o grande e desvenda o pequeno. Né? O médium é esse telescópio, é esse microscópio. Ora, como o médium ele é muito sensível e ele penetra na realidade espiritual, ele penetra não apenas para se comunicar com os benfeitores, mas ele consegue perceber os espíritos inferiores. E muitas vezes ele consegue perceber a movimentação dos espíritos inferiores. Ele consegue antecipar, ele consegue localizar as artimanhas dos espíritos inferiores. Então o médium pode ser um ponto de apoio importante na vida de outras pessoas, ajudando as pessoas, por exemplo, a se libertarem dos problemas e a si mesmo. E também desmascarando, entre aspas, ou seja, fazendo com que os espíritos inferiores não fiquem numa atitude de agressão e de perturbação às ocultas. O médium consegue abrir essa cortina, consegue visualizar o que muita gente não vê e consegue, portanto, detectar os espíritos inferiores agindo na surdina. Então os espíritos inferiores se incomodam com os médiuns nesse sentido, mas também investem contra os médiuns, porque como o médium é sensível, ele é disputado. Ele é disputado entre os espíritos. Olha, quanta gente quer não ser médium, né? O médium é disputado entre os espíritos inferiores. Por quê? Porque através deles, dos médiuns, os espíritos inferiores podem se comunicar, podem utilizar as energias do médium para si. Se o médium se desvia do caminho, eles podem utilizar as energias animais do médium melhor, mais intensamente para si. Podem dominar o médium mais do que uma pessoa não médium. Todo mundo é obsidiável. Mas o médium é mais obsidiável porque tem uma ação, tem um raio de ação mediúnica, tem uma sensibilidade maior. Né? Então, veja como ele é suscetível. O médium é suscetível, ele é sujeito a um monte de coisa. Da mesma forma que tudo na vida tem os dois lados. Né? Tem um preço a pagar, tudo na vida, nada de graça. Então, da mesma forma que o médium tem um raio de ação para sentir as sensações felizes da espiritualidade maior, o bem-estar, as emoções superiores do contato com os benfeitores, ele também tem um raio de ação, por outro lado, de sentir mais intensamente as dores, os sofrimentos, as angústias dos espíritos em sofrimento. Tudo é uma faca de dois gumes. Então, é importante a gente perceber isso aqui, que os médiuns são os alvos preferidos dos espíritos inferiores, e Kardec já havia dito isso. Esses dois espíritos, essas duas entidades que Isaura vai buscar, eram inimigos da sua tarefa mediúnica. Ó, vendo o trabalho produzir frutos, vendo o trabalho mediúnico dela, gerar realmente. Então, eles começaram a acessá-la, perceberam a brecha mental nela. Qual era a brecha mental? O ciúme. Ela já tinha essa predisposição, já tinha essa tendência, então vamos ali. E começaram a se infiltrar através do ciúme, alimentando o ciúme dela. Ela acolhia os ciúmes, e aí o diálogo desses espíritos com Dona Isaura deixou André Luiz horrorizado. Horrorizado. Por quê? Porque eles acolheram ela, pegaram ela, abraçaram, botaram no colo, acariciaram, trataram bem. Nós somos seus amigos espirituais. André Luiz achou aquilo um sacrilégio. Tenha certeza de que estamos falando em nome das altas esferas. E Isaura, sem analisar, sem raciocinar, que o espiritismo é uma fé raciocinada, sem analisar, sem raciocinar, acolhia tudo, balançava a cabeça, e aí eles começaram a dizer coisas que André disse assim, a gente tem que intervir para eles pararem com isso. E Isidoro diz, não, calma. Eles dizem essas coisas, mas ela gosta de ouvir isso. Porque ela ouviu outras coisas que ela rechaçou. E se eles falassem outras coisas, ela rechaçaria. No fundo, eles estão dizendo aquilo que ela gostaria de ouvir. Olha só como nós somos. E aí eles começaram a dizer, eu sei que você está sofrendo muito, você é uma verdadeira Marte dentro de casa, padece nas mãos do seu marido, que posa de missionário, de doutrinador e até de apóstolo das pessoas, mas no fundo, até mesmo as mulheres que fazem parte da sessão mediúnica que você frequenta, do trabalho mediúnico, que ele recebe, você já viu como ele recebe as pessoas?
cheia de sorriso nos dentes, cheia de educação, cheia de acolhimento para as mulheres que chegam lá para a sessão mediúnica. Você vê como ele trata aquelas senhoras? Você vê? Aquilo dali já é um tratamento especial. No fundo, ele já está dando em cima delas. Aliás, eu quero lhe dizer que ele já está tendo coisa com elas. A cada dia, seu marido está pior. E causando um verdadeiro martírio para você. Aí ela começa a chorar. É mesmo. Ele diz assim, nós estamos falando isso para você, para confortar você, para dizer que nós estamos com você. Estamos contigo, Isaura. Você padece muito. As aventuras e o comportamento desrespeitoso do seu marido. Você realmente é uma pessoa muito sofrida. E ela, é isso mesmo. É isso mesmo. Que bom que vocês me compreendem, só vocês para me compreender. E Sidônio balançando a cabeça, lamentando profundamente aquela cena pitoresca, Ela chega a dizer, espíritos generosos, vocês que são espíritos do bem, me orientem o que fazer, o que é que eu posso fazer para pelo menos diminuir esse sofrimento, etc., para pelo menos melhorar a situação. Aí sabe o que eles dizem? Isaura, você não pode permitir continuar esse desrespeito na sua cara e dentro do seu próprio lar. Seu marido está usando o pretexto de sessão mediúnica para ficar dando em cima e te traindo. Para ficar nesse jogo de sedução no próprio ambiente da sessão mediúnica com outras mulheres. Dê um basta nisso. Dê um basta nisso na sua casa. Acabe logo com essa sessão mediúnica. Ela inicialmente espanta com esse conselho, mas era isso que aqueles espíritos queriam, né? Ela pediu, ele diz assim, veja bem, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar na mediunidade, você tem potencial, mas Isaura, veja bem, você também está muito empolgada, foi muito insensada na vaidade por essas pessoas que acham que você está recebendo muita coisa. Boa parte daquilo que você recebe, Isaura, não é necessariamente dos espíritos, vem da sua cabeça. Você está muito atormentada com esses conflitos, então você bota para fora aquilo. Já meditou na mistificação inconsciente? Parêntese. A expressão mistificação inconsciente é um termo até pejorativo. Existe a mistificação, que é quando o médium finge, de maneira desonesta, de má fé, finge estar recebendo espírito por algum interesse, por algum tipo de interesse escuso, segundo as intenções. E há a chamada mistificação inconsciente. Na verdade, a mistificação inconsciente não é que o médium esteja fingindo. Ou o médium está mistificado por um espírito mistificador e ele não se dá conta disso, que na verdade, no fundo, era o caso da Isaura diante desses dois sujeitos, desses dois espíritos. Ou então, mistificação inconsciente é um termo pejorativo para designar animismo. Olha só, a ideia do animismo ser colocado como uma coisa negativa, chamado de mistificação inconsciente. Então, isso é importante aqui a gente considerar aqui. O termo mistificação inconsciente foi colocado com uma conotação pejorativa do animismo, porque o animismo pode ocorrer em sessão mediúnica quando o espírito do médium se comunica, quando ele está com alguma perturbação, algum conflito, ele coloca para fora não uma mensagem mediúnica, mas alguma coisa do inconsciente dele. Não é algo que deva ser necessariamente proibido ou demonizado. Não é algo necessariamente negativo. É claro, é negativo se o médium está sempre dando passagem a um fenômeno anímico. Porque a sessão mediúnica é de espírito, sim. É do espírito do médium. Mas se o médium o tempo todo está colocando conteúdos dele para fora, é porque ele tem questões que ele precisa trabalhar. Seja numa terapia, seja com ele mesmo, etc. Porque ele está fazendo catarse o tempo todo. Né? Mas, uma vez que outra, todo médium pode dar uma comunicação anímica. É perfeitamente natural e não deve ser demonizado isso. Agora, o médium em educação mediúnica vai evitar ao máximo as comunicações anímicas, porque o propósito ali da tarefa mediúnica é atender, sobretudo, os espíritos desencarnados. Né? Mas, veja que coisa pejorativa. Em vez de chamar animismo, chama de mistificação inconsciente. E diz para ela, Isaura, eu sei que você tem possibilidades, mas você ainda está muito verde, você precisa se desenvolver mais. Olha a armadilha do espírito obsessor. Você precisa parar com esses trabalhos agora, para você não perturbar mais seu juízo, e precisa se desenvolver mais, leia mais coisas, os pesquisadores do fenômeno espírita, etc. Aliás, leia também sobre psicanálise. Há uma alusão à psicanálise. Por quê? Porque na época, e ainda em boa parte, a psicanálise, que tem uma contribuição valiosíssima, que ajuda muito o ser humano, mas a psicanálise, a gente sabe,
cuja tradição é fundamentalmente materialista, tende a considerar fenômenos mediúnicos autênticos como sendo recalques, conflitos da própria personalidade, conteúdos reprimidos no inconsciente e, sobretudo, conflitos sexuais. Então, a gente já viu outros casos da obra de André Luiz, onde esse tipo de conceito é abordado, e o benfeitor, então, olha para André Luiz e diz assim, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe qual é o objetivo desses espíritos aí? Você já percebeu, né? É acabar com o trabalho mediúnico. É suspender a sessão mediúnica que está produzindo frutos, o trabalho mediúnico dela ser jogado por terra e ela nunca mais voltar à tarefa mediúnica. Esse é o objetivo desses espíritos. E André Luiz ficou bastante contristado com aquela situação dantesca. E o benfeitor Sidônio ainda acrescenta dizendo o seguinte, veja como é a estratégia desses espíritos. Primeiro, querer acabar com a autoestima dela de mulher, falando sobre traições do marido, alimentando o ciúme dela, acolhendo o ciúme dela e reforçando esse ciúme doentio, para depois destruir a tarefa de missionária dela. Olha como os espíritos inferiores e obsessores agem. Primeiro, vão na nossa brecha moral. Todos nós temos brechas morais. Vão nas nossas brechas morais. No caso dela, o ciúme. Alimentam aquilo, reforçam aquilo e, a partir daquilo, acabar com a tarefa espiritual, com os compromissos espirituais dela, para vê-la ela naufragando. André Luiz ficou indignado e ele chega a perguntar, não seria razoável defendê-la? E Sidônio disse, André, o que a gente está fazendo? A gente está tentando defendê-la e ajudá-la o tempo todo. Você não participou de sessão mediúnica? Você não viu? Ela leu página do Evangelho, ela recebeu orientação espiritual, ela sintonizou com as esferas mais altas, ela recebeu proteção dos mentores espirituais, os benfeitores envolveram ela em uma atmosfera positiva e somente porque o marido tratou bem duas companheiras que ela conhece da sessão mediúnica, ela foi tomada por uma cólera, por um ciúme doentio, sem justificativa, somente pela educação e gentileza do marido, que ela começou a interpretar de uma maneira distorcida e paranoica as coisas, que caiu em baixas vibrações. Ainda assim, a gente tem tentado ajudar ela, mas ela tem se entregado de maneira excessiva ao sentimentalismo destruidor e buscado essas entidades com as quais ela se afiniza. E aí André teve uma interrogação bem humana. Não é melhor a gente pegar esses malfeitores e afastar dela? E aí o mentor sorriu enigmático e disse assim, André, o que é que você deseja? Espantar as moscas ou curar a ferida? Olha que imagem. Você quer espantar as moscas ou curar a ferida? Olha a imagem que o benfeitor trouxe. Ele deve ter se espantado com isso. E aí ele explica, condições de espantá-los a gente tem, mas ela deseja isso. Ela não se convenceu em mudar, ela continua nutrindo. A gente vai afastar, mas ela vai continuar alimentando esse ciúme e vai se aproximar de novo dessas ou de outras entidades. Ela precisa aprender com ela mesma. Ela precisa amadurecer com o próprio sofrimento que ela está se impondo. Ela precisa sofrer as consequências e aprender com os próprios erros, porque isso também é uma tarefa educativa para que ela possa se voltar para o bem. A gente vai evitar ao máximo que ela desgaste a saúde física, que ela comprometa o corpo, porque o corpo físico dela saudável é imprescindível para a tarefa. A gente vai tentar ampará-la e aparar os excessos, mas a gente não pode privar ela da experiência, mesmo que negativa. Porque as experiências negativas também fazem o sujeito aprender. Ela vai ter que conviver com esses desencarnados e no futuro se dar conta do tempo que ela perdeu com esses conflitos e alimentando essas presenças espirituais. No fundo, ela considera esses desencarnados, esses obsessores, os mentores espirituais. E aí, enquanto Isaura ouvia aquelas situações, enquanto Isaura ouvia aqueles conselhos daquelas entidades infelizes, ela foi desanimando para a tarefa. E aí Sidônio disse, eu vou fazer uma tentativa, vou tentar alguma coisa, né? Vou colocar em prática uma tentativa. Tenta aparecer a ela, diminui a densidade dele, aumenta a densidade dele, aliás, aumenta a densidade vibratória dele para se fazer visível. E ela, com muita dificuldade, percebe e diz, eu estou ouvindo Sidônio, o nosso mentor espiritual da mediúnica, olha o Sidônio aqui. E aí, os espíritos que estavam colados nela ali
e que ela acolhia, né? Eles estavam até carinhosos com ela, olha só, falando de espiritismo, falando que ela precisa ter uma prudência maior nessa tarefa mediúnica, que na verdade era um sofismo para tirá-la da tarefa mediúnica, e diz para ela, você não está vendo nada, não é Sidônio aí, você não está vendo nada, isso tudo são os espíritos mistificadores que querem colocar você no embaraço, tenha cuidado com isso, nós estamos aqui para lhe proteger. E aí ela fecha o canal. Ela fecha, Sidônio fica ali desanimado, volta à esfera espiritual na sintonia com André Luiz e diz que ele tem tentado, mas que não tem sido ali com sucesso, mas que ele vai tentar uma outra coisa. Vamos tentar ajudá-la de uma outra maneira. E o que é que ele faz? Ele busca o marido, que está também fora do corpo, comunica o marido a situação e pede para o marido voltar ao corpo e acordá-la. Leva o marido de volta ao corpo, ele acorda e quando olha para o lado, ela está se contorcendo, tendo um pesadelo terrível. Ele, então, carinhosamente, com muito jeito, chama ela acorda aos gritos e aos prantos, dizendo que é sozinha, que a vida dela é infeliz, que ela é abandonada, que ela só passa por sofrimentos aqui na Terra, dá uns alfinetadas indiretas no marido, etc. E o marido calmo, Sidônio o abraça e começa inspirado para ele não entrar na discussão tão comum dos casais, entrar na discussão e começa a dizer, como assim, meu bem? Do que você está falando? Agora há pouco, em nossa reunião mediúnica, quanto amparo a gente teve da espiritualidade maior, dos benfeitores que se comunicaram, inclusive, por seu intermédio. A sua mediunidade está despontando. E ela diz, mentira, mentira. Eu tenho chegado à conclusão que tudo isso é fruto da minha cabeça. Na minha cabeça, a gente está fazendo um espetáculo de palhaçada aqui na nossa casa, etc. Começa a verbalizar e ele começa a contornar a situação. Não é bem assim. Veja bem, você não se lembra do bem-estar em que você estava vivenciando? Será, Isaura, que você não está justamente caindo em armadilhas dos inimigos nossos do trabalho do bem mediúnico? Totalmente inspirado por Sidônio, que estava inspirando ele. André Luiz diz assim, que ele estava quase incorporado de Sidônio. Veja, um médium intuitivo, né? Ele não era um médium de incorporação. Mas não é importante ser médium de incorporação. Se o indivíduo está afinado com o mundo espiritual superior, pouco importa se ele é médium sonambúlico, mecânico ou é médium intuitivo. O importante é ele ser mensageiro do mundo espiritual superior, mesmo quando atende à espiritualidade inferior. Sidônio olha para André Luiz e diz assim, agora André, pode ir, porque essa situação vai se prolongar muito, você sabe as discussões do casal, a gente vai estar aqui ajudando. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir contornar a situação e inspirando o marido dela, ela depois vai rever e vai recuar. Mas a luta é longa, ela continua sintonizada com essas entidades e essas recaídas vão acontecer ainda mais. Essa conversa vai durar ainda horas aqui. Possivelmente Isaura vai rever a sua situação e vai repensar, vai reconsiderar e considerar que ela estava sendo excessiva demais, mas ainda assim, isso não quer dizer que o problema esteja solucionado. E o capítulo acaba mais ou menos nessas condições. O que é que a gente pode aqui chamar a atenção do capítulo para concluir? Primeiro, o importante a gente considerar aqui como conclusão é o seguinte: quantos processos espirituais acontecem em nossa residência, até num diálogo de casal, que a gente não se dá conta. Esse capítulo é a ratificação do item 459 de O Livro dos Espíritos, segundo o qual diz que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Depois, o médium. Como o médium é alvo de espíritos inferiores, coisa que a gente já falou durante o estudo. Terceiro, as brechas emocionais que nós temos e a brecha emocional do ciúme de Isaura que levou ela a estar tentada e envolvida a abandonar uma tarefa mediúnica. Começa com algo pessoal da vida privada, que o espírito ali articula para levá-la a situações de consequências ainda piores. E, por fim, mediunidade ostensiva não significa elevação espiritual. Ela se comunicava com os espíritos, ela dava passagem a benfeitor, ela dava passagem a espírito sofredor, ela era assessorada na mediúnica, mas o estado psíquico dela e moral era deplorável. Apesar de ser uma médium autêntica, de ter possibilidades mediúnicas bastante interessantes, mas ela estava numa situação deplorável. Então,
Vale a pena a gente meditar sobre isso. Vale a pena a gente pensar a esse respeito. Vale a pena a gente pensar que mediunidade é uma tarefa séria e que gera muitos frutos positivos, mas também que exige do médium um preço a pagar. Divaldo, Chico Xavier e tantos outros médiuns pagaram preço para oferecerem as obras que eles ofereceram. Cada obra que psicografava, cada tarefa que realizava, era também lágrimas e suor que eles colocavam ali nas obras, através das consequências que eles tinham que assumir naquilo que gerava, tanto do plano material como do plano espiritual, de reações. Reações, às vezes, em conjunto, reações, às vezes, em vinculação. O médium pode ser simbolizado de uma maneira bastante simbólica e interessante naquela passagem de Legião do Evangelho, quando Jesus pergunta, quem és tu? A pergunta de Jesus é uma pergunta que talvez o médium precisa fazer em relação a ele. Quem sou eu? E quem é que está comigo? Dar nome às coisas, do ponto de vista psicológico, é a primeira tarefa importante. Quem é você? Quem somos nós? E o médium é sempre uma legião, porque o médium sempre está com muitos. Com muitos. É necessário que ele afine o instrumento mediúnico para estar em sintonia. Mas eu estou falando do médium ostensivo, mas tomadas as devidas proporções, todos nós estamos sempre com a nossa antena mental com muitos ao nosso redor. Nunca você está sozinho. E é por isso que é necessário que você se habitue a desenvolver uma vida interior aguçada para poder estar em sintonia com os planos elevados. Uma das coisas mais importantes nesse capítulo é a ideia que a gente vai se perdendo aos poucos. E para encerrar, para concluir, me lembrou aqui uma das coisas mais importantes também desse capítulo, é o desânimo que a médium foi caminhando, graças à intromissão desses espíritos de uma maneira muito sutil e até astuta, até inteligente, o desânimo que acomete muitos trabalhadores da seara evangélica, da seara mediúnica. Muitos trabalhadores, seja por reações do seu trabalho, todo trabalho que produz frutos gera reações. Gera reações. Então, quando a gente estiver produzindo e gerar antipatias gratuitas, gerar situações de embaraço que se repetem, quantas vezes no próprio raciocínio dos espíritas eu tenho visto isso ao longo dos anos, antipatias gratuitas que surgem, pessoas que declaram terem se melhorado muito com os conteúdos dos raciocínios espíritas, que terem sido beneficiadas com os vídeos, por exemplo, querendo colaborar, entusiasmadas. Eu sempre desconfio de muito entusiasmo, porque, me permitam dizer, embora não seja uma autobiografia, macaco velho, que já está um pouco acostumado, embora relativamente jovem, já numa tarefa doutrinária e tarefa de divulgação doutrinária já de há quase 20 anos aí de palestra. Então, já estou acostumado a esses amores, essas declarações de fidelidade doutrinária, de trabalho, que não duram alguns meses, né? Esses entusiasmos, né? A gente vê muito os elogios de pessoas que seguem o canal, de pessoas que simpatizam com o nosso trabalho, e de repente, sem que a gente tenha nenhuma intimidade, às vezes não tem nenhuma proximidade, ou às vezes até tem determinada proximidade, e a pessoa de uma hora para outra toma uma antipatia gratuita, e aí já não serve mais nada, e aí já não vale mais nada. Estamos acostumados com isso, e até nos alegramos, porque é uma forma também de a gente treinar o nosso desprendimento e a ausência de expectativa, que a gente já não tem no trabalho espírita. Primeiro porque é desinteressado, a gente não ganha dinheiro, não ganha nada, né? Imagine se a gente ficasse melindrado sem ganhar dinheiro, imagina como é que ganha dinheiro, a gente ia morder as pessoas, né? Então, como a gente não tem nenhuma expectativa de nenhuma natureza, a gente já não espera tanto assim, e acostumados com esse tipo de reação, pessoas que aderem, eu quero colaborar com você, etc. E de repente, por uma outra coisa que não a satisfaz, porque alguma coisa saiu da expectativa da pessoa, porque foi contrariado em algum capricho pessoal, a pessoa se volta, às vezes, contra o trabalho que até há pouco tempo dizia ser um trabalho que beneficiava a sua vida. Então, são os tipos humanos, são as ocorrências humanas, nas quais a gente também é envolvido, porque nós temos também as nossas contradições.
O que é importante é a gente não sair da tarefa, compreender as nossas contradições, continuar no serviço do bem e dar o direito de cada um ser o que quiser. De cada um combater a gente se quiser, de cada um antipatizar com a gente, mas nós continuarmos no serviço do bem, empenhados no bem, porque essa é a proposta da doutrina espírita. E por isso eu me lembrei de um caso citado em Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o capítulo Lição das Trevas, quando fala de um trabalhador valoroso que começa a chamar a atenção do mundo espiritual inferior pelo seu trabalho e por o quanto estava gerando na comunidade. O mundo espiritual inferior se reuniu para organizar estratégias a fim de derrubar esse trabalhador. E aí tentaram, opinaram, fizeram algumas tentativas, até que houve uma reunião extraordinária. E aí alguém disse assim, vamos atacar a família dele, porque ele vai, com a família dele começar a se perturbar, ele vai se desarticular e vai se perder, se desequilibrar no trabalho. E aí alguém disse, não, a gente já tentou isso, não deu certo. Já sei, vamos encaminhar pessoas perturbadas para tentar seduzi-lo, envolvê-lo em tentações, a fim de ele se perder nos prazeres materiais e sair do caminho correto do bem, para uma vida promíscua, uma vida de excesso, uma vida de luxúria. E aí alguém disse assim, não, o temperamento dele, ele vai fazer disso um exemplo e vai ser mais aplaudido na comunidade e vai ser mais copiado pelos exemplos que dá. Não, não. Já sei. Vamos tentar estabelecer ali uma rede de massacre em cima dele. Vamos tentar articular pessoas que nos captem o pensamento para caluniá-lo, para difamá-lo, para combater ele gratuitamente. Ele diz, esse é um plano interessante, mas a gente já tentou isso. E ele converteu tudo isso em lições de retribuição do bem e se tornou quase considerado Marte na comunidade onde ele trabalha. Não, 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 não. Até que um espírito bastante perverso e astuto disse assim, eu tenho uma técnica que tem funcionado bem com alguns trabalhadores. Eu proponho aqui, nesse conselho, um conselho de espíritos ligados à prática do mal, é natural. Eu proponho aqui nesse conselho uma tentativa muito interessante. Vamos estimular ele ao desânimo. Vamos falar a ele que ele está vaidoso demais, que ele está se achando demais. Que é isso? Que ele tá inclusive contrário aos ensinamentos do cristianismo e das verdades espirituais, porque ele precisa abaixar um pouco a bola e ser mais humilde. Vamos falar a pretexto da humildade, vamos tentar desanimá-lo. Vamos falar para ele que ele não tem condição de fazer um trabalho, que ele não está gerando esses frutos todos que ele acha que ele está gerando, que ele não tem potencial, que ele acha que ele é, para achar que tem condições de atuar como ele atua. Vamos desanimá-lo, dizer da sua pequenez, da sua limitação humana, das suas imperfeições que ainda ele carrega. E assim fizeram. E a partir desse momento, o homem, que era um valoroso trabalhador, começou a colher aqueles pensamentos e começou a se achar um nada, começou a se achar sem valor, começou a se achar sem potencial e começou a considerar que estava sendo vaidoso demais. E dentro de alguns meses, ele abandonou totalmente a tarefa, se recolheu nos seus aposentos e, deprimindo em cima de uma cama, esperou a morte. Lição das trevas, o desânimo. Essa é uma lição que cabe muito bem nesse capítulo de André Luiz.